Graça e paz, meus irmãos e amigos. Sejam bem-vindos ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Eu sou Edivaldo Duda, estudante e pesquisador das Escrituras Sagradas. E neste vídeo eu quero convidar você para uma reflexão muito profunda e importante. Vivemos em um tempo onde muitas pessoas conhecem versículos, doutrinas e religiões, mas poucas realmente param para refletir se conhecem o autor das Escrituras. Porque existe uma grande diferença entre conhecer textos sobre Deus e conhecer o próprio Deus. Este estudo não tem como objetivo promover religião, tradição ou debates humanos. O propósito aqui é refletirmos juntos, à luz das Escrituras, sobre a importância de desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus, revelado na Bíblia. Então, abra sua mente, prepare seu coração e venha comigo para este estudo. Pare um pouco e me responda: você conhece o autor das Escrituras? Milhões de pessoas possuem uma Bíblia dentro de casa. Muitos conhecem versículos decorados. Outros frequentam igrejas há anos. Alguns estudam doutrinas, teologia e temas profundos das Escrituras. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas realmente param para fazer. Eu conheço o autor das Escrituras? Porque existe uma grande diferença entre conhecer textos sobre Deus e conhecer o próprio Deus. É possível estudar capítulos inteiros da Bíblia e ainda assim permanecer distante espiritualmente daquele que inspirou cada palavra das Escrituras. É possível falar de fé, ensinar religião, defender doutrinas e nunca ter desenvolvido verdadeira intimidade com Deus. E talvez seja exatamente por isso que Jesus declarou palavras tão fortes, como em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Essas palavras revelam uma verdade extremamente séria. Conhecer religião não significa necessariamente conhecer a Deus. Porque o verdadeiro propósito das Escrituras nunca foi apenas transmitir informação, mas conduzir o homem ao conhecimento do próprio Deus. Então, antes de continuarmos este estudo, pare um pouco. Silencie sua mente por alguns instantes e responda sinceramente: você conhece o autor das Escrituras? Porque talvez uma das maiores tragédias espirituais da humanidade seja esta: pessoas que conhecem a Bíblia, mas não conhecem verdadeiramente o Deus da Bíblia. E isso não é algo novo. Nos dias de Jesus existiam homens profundamente religiosos, estudiosos das Escrituras e conhecedores da lei.
Eles examinavam textos, discutiam doutrinas, ensinavam tradições, mas ainda assim não reconheceram o próprio Filho de Deus quando ele esteve diante deles. E foi exatamente por isso que Jesus declarou em João 5, 39 e 40. Observe a profundidade dessas palavras. Jesus mostra que alguém pode examinar as Escrituras, estudar os textos, buscar conhecimento religioso e, mesmo assim, permanecer distante daquele para quem toda a Bíblia aponta. Porque as Escrituras não foram dadas apenas para produzir informação intelectual. Elas foram dadas para revelar Deus, sua verdade, sua graça e seu plano redentor em Cristo. E talvez aqui esteja um dos maiores perigos da religiosidade. Transformar a Bíblia apenas em objeto de debate, instrumento de disputa teológica, acúmulo de conhecimento ou tradição religiosa, enquanto o coração permanece distante de Deus. Porque conhecer versículo não significa necessariamente conhecer o autor dos versículos. Conhecer doutrina não significa necessariamente conhecer a Deus. E frequentar ambientes religiosos não significa automaticamente viver comunhão verdadeira com o Senhor. Por isso, o profeta Isaías declarou, em Isaías 34:16, buscai no livro do Senhor e lede. Isso é mais do que um convite à leitura. É um chamado à busca sincera pela verdade. Porque quando alguém começa verdadeiramente a buscar a Deus nas Escrituras, algo começa a mudar. A mente é iluminada, o coração é confrontado, a fé amadurece e a alma começa a perceber que a Bíblia é muito mais profunda do que simples palavras escritas em páginas. As Escrituras revelam o próprio caráter de Deus. Revelam sua santidade, sua justiça, sua misericórdia, sua graça e seu amor pela humanidade. Mas, acima de tudo, as Escrituras apontam constantemente para Cristo. Porque desde Gênesis até Apocalipse, existe uma revelação progressiva do plano redentor de Deus. E talvez seja exatamente por isso que Jesus declarou em Lucas, capítulo 24, versículo 27. O próprio Cristo mostrou que toda a Escritura convergia para ele. Isso significa que o verdadeiro estudante da Bíblia não deve buscar apenas conhecimento, argumentos ou informações religiosas. Ele deve buscar conhecer mais profundamente aquele para quem toda a palavra aponta. Porque a Bíblia não é apenas um livro histórico, ela é revelação divina. E quando alguém começa a ler as Escrituras com humildade, reverência e sinceridade, algo extraordinário acontece. O conhecimento deixa de ser apenas intelectual e começa a produzir transformação espiritual.
A oração muda, a forma de enxergar a vida muda, o coração muda, a consciência espiritual amadurece e aos poucos a pessoa percebe que conhecer Deus é infinitamente mais profundo do que apenas conhecer informações sobre Deus. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas acumulam anos dentro da religião, mas continuam vazias espiritualmente, frias, sem transformação e distante da verdadeira comunhão com Deus. Porque religião sem relacionamento produz aparência, mas não produz vida espiritual verdadeira. E isso nos conduz a uma pergunta muito séria. O que realmente ocupa o centro da nossa busca espiritual? Estamos buscando apenas conhecimento, posição religiosa, tradição, debates, reconhecimento? Ou estamos, sinceramente, buscando conhecer o próprio Deus? Mas então surge uma pergunta extremamente importante. Se o propósito das Escrituras é revelar Deus, afinal, quem é o Deus revelado da Bíblia? Muitas pessoas possuem ideias sobre Deus formadas por religião, tradição, opiniões humanas ou experiência pessoais. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus precisa nascer daquilo que Ele próprio revelou nas Escrituras. E quando começamos a analisar cuidadosamente a Bíblia, percebemos que Deus não se revela apenas através de definições. Ele se revela através do seu caráter, das suas opções, das suas palavras, da sua justiça, da sua misericórdia e, principalmente, através de Cristo. Deus é santo. Isaías 6,31. A primeira grande revelação sobre Deus nas Escrituras é sua santidade. Os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso revela pureza absoluta, perfeição absoluta e separação absoluta do pecado. Conhecer Deus começa entendendo que Ele é santo. Deus é amor. As Escrituras também revelam que Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. Isso significa que sua graça, sua misericórdia e seu plano redentor fluem do seu próprio caráter. Deus é justo. Encontramos em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. A Bíblia também apresenta Deus como perfeitamente justo. Isso significa que Ele não pratica injustiça, não age com corrupção, e todos os seus caminhos são perfeitos. Mesmo sendo santo e justo, Deus também revela misericórdia. Lamentação, capítulo 3, versículo 22. As Escrituras mostram um Deus paciente, compassivo, longânimo e abundante
em graça. Agora entra o centro do estudo. João, capítulo 14, versículo 9. E talvez a revelação mais profunda sobre Deus esteja em Jesus Cristo. Porque Cristo não veio apenas falar sobre Deus, ele veio revelar o próprio Deus. Por isso Jesus declarou: quem me vê a mim, vê o Pai. Isso significa que o amor de Cristo, a graça de Cristo, a santidade de Cristo, a misericórdia de Cristo revelam o próprio caráter de Deus. Portanto, conhecer o autor das Escrituras não significa apenas acumular informações religiosas. Significa conhecer sua santidade, sua justiça, sua graça, sua verdade e sua revelação em Cristo. Porque no final de tudo, a Bíblia não aponta para homens, ela aponta para Deus. Mas depois de entendermos que as Escrituras revelam a santidade, a justiça, a misericórdia e o amor de Deus, surge mais uma pergunta ainda mais profunda. Como alguém pode verdadeiramente conhecer esse Deus? Porque conhecer Deus vai muito além de religião, tradição, informação ou conhecimento intelectual. O verdadeiro conhecimento de Deus envolve relacionamento, comunhão, transformação e intimidade espiritual. Agora, observe o que Deus declara através do profeta Jeremias. Em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. O Senhor não aponta riqueza, força ou sabedoria humana como a maior glória do homem. Ele diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Isso é profundamente poderoso. Porque revela que o maior privilégio espiritual do homem não é apenas conhecer coisas sobre Deus, mas conhecer o próprio Deus. E talvez seja exatamente aqui que muitos se perdem, porque vivem anos dentro da religião, cercados de conhecimento bíblico, ouvindo mensagens, frequentando ambientes religiosos, mas nunca desenvolveram verdadeira intimidade com Deus. Conhecem regras, tradições, doutrinas, costumes, mas não conhecem profundamente a presença de Deus. Jesus declara em João capítulo 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Observe a expressão, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Jesus define vida eterna não apenas como existência futura, mas como relacionamento com Deus. Isso significa que o Evangelho não veio apenas oferecer religião ao homem. O Evangelho veio reconciliar o homem com Deus. Talvez hoje existam pessoas cansadas
espiritualmente, vazias, frustradas com a religião, cercadas de informação, mais distante de Deus. E talvez o que esteja faltando não seja mais conhecimento intelectual, mas um encontro verdadeiro com o autor das Escrituras. E talvez seja exatamente aqui que muitos precisam parar e refletir sinceramente. Porque existe uma diferença muito grande entre ouvir falar de Deus e caminhar com Deus. Entre conhecer versículos e viver comunhão com o Senhor. Entre frequentar ambientes religiosos e possuir uma vida verdadeiramente transformada pela presença de Deus. E quando observamos as Escrituras, percebemos que todos os homens que verdadeiramente conhecem a Deus foram profundamente transformados por essa experiência. Moisés não saiu da presença de Deus da mesma maneira. Isaías não permaneceu o mesmo depois da visão da santidade do Senhor. Paulo não continuou o mesmo após encontrar Cristo no caminho de Damasco. Porque conhecer verdadeiramente a Deus sempre produz transformação. O problema é que muitas pessoas desejam os benefícios da religião, a aparência espiritual, o conhecimento religioso, mas não desejam intimidade verdadeira com Deus. Porque intimidade com Deus exige rendição, sinceridade, humildade, arrependimento e transformação interior. E talvez seja exatamente por isso que tantos conhecem a linguagem da fé, mas continuam espiritualmente vazios. Porque existe uma grande diferença entre falar sobre Deus e viver na presença de Deus. O próprio apóstolo Paulo, depois de todo o conhecimento que possuía, declarou algo profundamente revelador. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 10. Observe, Paulo não demonstra estar satisfeito apenas em possuir conhecimento religioso. O maior desejo do seu coração era conhecê-lo. Isso é extraordinário. Porque Paulo possuía conhecimento das Escrituras, formação religiosa, tradição, zelo e experiência ministerial. Mas ainda assim, seu coração ardia pelo desejo de conhecer mais profundamente a Cristo. E talvez aqui esteja uma das maiores evidências de verdadeira vida espiritual. Quanto mais alguém conhece Deus, mais deseja conhecê-lo. Porque Deus não pode ser reduzido apenas a conceitos humanos. Sua grandeza, sua santidade, sua graça e sua glória são infinitamente maiores do que qualquer definição humana consegue explicar completamente. E talvez hoje Deus esteja chamando algumas pessoas não apenas para frequentarem religião, acumularem informação ou repetirem tradições, mas para desenvolverem um relacionamento verdadeiro com Ele,
através das Escrituras, da oração e da comunhão espiritual. Porque no final de tudo, o maior propósito das Escrituras nunca foi apenas informar a mente humana. O propósito das Escrituras sempre foi aproximar o homem de Deus. A Bíblia não foi inspirada apenas para produzir debates, criar sistemas religiosos, alimentar orgulho intelectual ou gerar aparência espiritual. Ela foi dada para revelar Cristo, confrontar o pecado, transformar o coração e conduzir homens à comunhão com Deus. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas leem a Bíblia, mas poucas permitem que a Bíblia leia o coração delas. Porque quando alguém começa verdadeiramente a buscar a Deus nas Escrituras, algo começa a acontecer interiormente. O orgulho começa a ser confrontado. O pecado começa a ser revelado. A consciência desperta. O coração se quebranta. E aos poucos, o homem percebe que não está apenas diante de um livro comum, mas diante da revelação do Deus vivo. Por isso, a palavra de Deus não transforma apenas pela informação. Ela transforma pela verdade revelada ao coração. E talvez hoje existam pessoas cansadas de religião, decepcionadas espiritualmente, vazias por dentro, cercadas de conhecimento, mas distante da presença de Deus. Pessoas que conhecem mensagens, doutrinas, tradições, versículos, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o autor das Escrituras. E talvez seja exatamente agora que Deus esteja chamando essas pessoas para algo mais profundo. Não apenas para frequentar ambientes religiosos, repetir práticas espirituais ou acumular informações bíblicas, mas para desenvolver intimidade, comunhão, relacionamento e vida espiritual verdadeira com Ele. Porque quando alguém conhece verdadeiramente a Deus, não consegue permanecer o mesmo. A presença de Deus transforma pensamentos, desejos, atitudes, prioridades e o próprio coração humano. E quanto mais alguém conhece o autor das Escrituras, mais percebe que nenhuma coisa deste mundo pode substituir a presença de Deus. Então, hoje, depois de tudo que vimos neste estudo, talvez a pergunta mais importante não seja: quantos versículos você conhece? Quantos estudos você já assistiu? Quantos anos possui dentro da religião? Ou quantas doutrinas consegue explicar? Talvez a pergunta mais importante seja apenas esta: você conhece o autor das Escrituras? Porque no final de tudo, a vida não será transformada apenas por informação religiosa,
O coração humano só é verdadeiramente transformado quando encontra o próprio Deus. E talvez hoje Deus esteja chamando algumas pessoas para algo mais profundo. Não apenas religião, mas comunhão. Não apenas conhecimento, mas relacionamento. Não apenas aparência espiritual, mas transformação verdadeira. E talvez exista alguém assistindo este vídeo que já frequentou igrejas, ouviu mensagens, estudou doutrinas, aprendeu versículos, mas percebeu que ainda existe um vazio dentro da sua alma. Porque nenhum conhecimento humano consegue substituir a presença de Deus. E talvez hoje seja o dia de parar, silenciar o coração, abrir sinceramente as Escrituras e buscar conhecer verdadeiramente o Deus revelado nelas. Porque quando alguém encontra o autor das Escrituras, nunca mais permanece o mesmo. Que Deus ilumine seu entendimento, fortaleça sua fé, revele sua presença ao seu coração e conduza você cada vez mais profundamente no conhecimento da verdade. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E nunca se esqueça, a Bíblia não aponta para homens, ela aponta para Deus.